Bem, eu vou conversar agora com o advogado Leonardo Amaral Pinheiro da Silva sobre a polêmica em torno de testamento em função da biblioteca do saudoso professor e jurista Zeno Veloso. É um prazer conversar com você nesse momento, Leonardo. Tudo bem? Obrigado, Mauro. Mais uma vez, uma satisfação participar desse programa, ainda mais para falar do nosso querido mestre, a qual nos deixou, e em particular a mim, perdi um pai, um tutor, perdi a pessoa que me fez escrever, que me fez gostar do direito sucessório. Estamos tentando aí se recuperar desse baque aí. Sim, não é nada fácil realmente. Agora, toda essa polêmica em torno da biblioteca, nós sabemos que a Biblioteca de Zeno é riquíssima do ponto de vista jurídico e literário. Nós sabemos que são cerca de 3 a 4 mil livros, e agora eu estou vendo que uma vontade própria do Zeno talvez seja desrespeitada, porque muitas entidades no Pará estão pleiteando que a biblioteca permaneça aqui. Mas a vontade pessoal de Zeno foi doar para um grande amigo dele. Casa de Ferreira Espeto de Pau, um homem que fez o testamento de tanta gente Brasil afora, parece que esqueceu de fazer o seu. Ou a Covid o pegou de surpresa total. Mauro, ou não. Por que ou não? Porque o Zeno era uma pessoa que não gostava de desagradar ninguém. Então, sei lá. Mas conhecendo o professor Zeno como eu conhecia, primeiro eu retificaria aí esse acervo. Eu acho que ele tem mais de 5 mil. Tá? É muito livro. E realmente a polêmica ganhou essa semana, já que ele manifestou para um dos filhos a intenção de deixar isso para um colega e que fosse transferida para ele como se fosse um testamento, mas não um testamento formal, as obras dele, tanto do ponto de vista literário quanto jurídico. E essa semana repercutiu, porque entidades, né, públicas, entidades governamentais começaram a discutir a questão do patrimônio, do que o Zeno é. O Zeno não é só do Pará. O presidente do IAP, essa semana, numa homenagem que foi feita ao Bruno Coelho de Souza, falou bem dessa forma, dizendo que o Zeno é muito mais do que um patrimônio do Pará, patrimônio do Brasil, do mundo, né? E o próprio professor Simão também complementou dizendo que ele é do Pará, porque para onde o Zeno ia, e isso participei de inúmeros congressos com ele, ele passava e encomendava uns 40, 50 bombons de cupuaçu. Ele levava o Pará para onde ele fosse. Então, ele é do mundo, mas ele é efetivamente do Pará, e fazia questão de dizer isso. Então, nós temos aí uma situação um pouco delicada, porque, em particular, minha opinião, como, digamos assim, um aluno eterno dele, como uma pessoa que escreveu um livro sobre testamento que ele prefaciou e mandou a boneca no dia que ele foi internado, corrigida. E você ainda não lançou, inclusive. Já não lancei porque ainda está em correção, mas eu tenho... Foi o último livro prefaciado por ele. O último livro prefaciado, com certeza. E que, na verdade, Mauro, não foi nem prefaciado. Eu transformei este fato no prefácio do livro, porque o que aconteceu de fato? No dia que ele foi internado, ele pegou o livro, deu para o filho e disse assim, está aqui, entrega para o Leonardo esse livro, manda ele fazer essas correções, com a letra dele. E ele complementou, pede para ele fazer o prefácio e me levar no hospital que eu assino. Eu não tive coragem, na época, nem de pegar o livro, muito menos de fazer o prefácio. E deixei. Infelizmente, ele veio a óbito. Aí, conversando com um colega advogado, Lauria, ele me deu a sugestão, Leonardo, tu já tens o prefácio do teu livro, para que fazer? Narra essa história que vira o prefácio do livro. E virou. Já fiz, agora a gente está naquela fase da editora, etc. Então, como discípulo do Zeno, como uma das pessoas que defende no livro a questão da necessidade das pessoas repensarem o testamento, e agora, mais do que nunca, com essa pandemia desde o ano passado, nós temos sido procurados muito
para fazer planejamento sucessório e fazer testamento. Mais do que nunca, hoje o brasileiro pensou essa situação, porque a quantidade de pessoas que estão morrendo são imensas. E também trazendo outros subsídios, como, por exemplo, a questão da instrumentalidade das formas. E aí eu trago aquele exemplo do ator e diretor Marcos Paulo, que a sua companheira viúva, que não era mãe de nenhum dos filhos dele, ele teve filhos de 3 ex-esposas e companheiras, conseguiu na justiça, meio que com uma carta que ele manifestou sua intenção de deixar determinado bem para ela, conseguiu ser introduzida naquela sucessão, quebrando meio que essa instrumentalidade das formas. Então, eu fico numa situação complicada, porque eu sabia o que o Zeno me falava. Eu sei, tenho certeza que a ideia dele, quando manifestou deixar, é uma vontade que ele queria por várias razões. Tá? Dentre elas, Mauro, uma que ele sempre citou para nós, e tem mais de uma testemunha, que era a preocupação do que e onde vai ficar sua biblioteca. E ele citava um exemplo de um grande jurista, Pontes de Miranda, que sua biblioteca teria sido doada, se eu não me engano, ele sempre falava assim, para o STF. Só que no STF, uma vez ele perguntou para determinado ministro, o ministro não sabia onde ela estava. E quando descobriu, ela estava encaixotada, toda sofrendo perecimento. Por quê? Porque não estava sendo cuidada. Então, essa era uma preocupação que ele tinha, e ele falou para nós muito que ele gostaria que sua biblioteca fosse dada uma destinação de cuidado, de grande dimensão, para todos terem acesso e saberem do que se trata. Então, nós temos aí... Você é um operador da justiça, você é defensor do testamento formal, e chega numa hora dessa, envolvendo só pessoas que sempre defenderam o testamento formal. A justiça vai aceitar apenas o testemunhal, já que não houve testamento? Eis o mistério da fé. Essa é uma matéria, Mauro, nova. Essa questão da quebra dessa formalidade do testamento é uma matéria que começa a ser discutida nas cortes e nas cortes superiores. Particularmente, é uma tendência que deve acontecer, porque é a teoria da vontade. O nosso Código Civil é muito mais baseado na teoria da declaração de vontade do que propriamente no literal sentido do que foi escrito. Então, é uma tendência que vai por aí. E era a última vontade dele. Era a última vontade dele. Nós temos uma biblioteca imensa dele, que é uma representação do Pará, que é uma representação grande, que é algo que, para onde o Zeno ia, ele era taxado. É um patrimônio cultural aliado à identidade dele? É. Agora, se for realmente de intenção, que os órgãos públicos, né, procuradoria e tal, tentem suas ações, etc. Mas, ainda assim, tentarem, a meu ver, vai de encontro à vontade dele. A vontade dele foi doar para o colega e amigo dele, José Fernandes Simão, que mora em São Paulo, não é isso? Então, esse acervo todo seria transferido para São Paulo. Eu vi alguma coisa na mídia que está sendo constituído o Instituto Zeno Veloso. Está sendo constituído em Belém ou em São Paulo? Por que esse instituto não abriga essa biblioteca? Essa é a ideia inicial. Essa é a ideia inicial do Instituto, um instituto que vai ter vários ganchos, tá? Vai ser um instituto que vai objetivar, primeiro, subsidiar, pelo que eu vi, até estudantes de direito nas faculdades, vai ter o objetivo de deixar sempre a imagem do Zeno como grande jurista do Pará, como um dos grandes juristas do Brasil. Então, vai ter várias e várias áreas de atuação. E a ideia seria essa biblioteca ficar vinculada ao Instituto. Eu, particularmente, Mauro, tenho, junto com aqui o pessoal do escritório, com meu pai, mais de 250 artigos do Zeno recortados da coluna dele. Então, a ideia seria nós projetarmos um livro sobre esses artigos. Já mandei fazer absolutamente toda a digitalização deles. Hoje, o meu celular tem 250 artigos digitalizados do Zeno. E a ideia é a gente começar
a fazer esse tipo de procedimento para manter viva. Mas, Leonardo, o Instituto, que me parece ser uma iniciativa deste amigo dele, José Fernandes Simão, seria feito em São Paulo? Sim, a priori, seria sim. feito em São Paulo. E Belém não merece logo também iniciar concomitante? Você que é presidente do IBDFAM, o Zeno foi um dos grandes estudiosos e defensores do direito da família, fundador, cofundador do IBDFAM no Pará. O que é que falta para tomar iniciativa? Mauro, nós somos vinculados, como presidente, à diretoria nacional, entendeu? Fazemos parte do grupo nacional. A ideia seria toda nesse sentido também. Foi discutido isso e a gente vai tentar viabilizar isso daí e participar de forma intensa. Eu penso que em São Paulo seria mais propício ter esse tipo de situação, até pela questão de subsídios para fazer um tipo de entidade dessa, um tipo de fundação. Seria mais fácil arrecadar recursos em São Paulo para um tipo de instituição dessa do que em Belém, em que todos conheciam o Zeno? Entendo que sim. Entendo que sim. Eu vejo aqui, nesse tipo de iniciativa, muita gente ter a intenção, a boa vontade de fazer alguma coisa, mas não faz. Isso chama a atenção, que eu vejo que na reivindicação de todas essas entidades, e até pessoas físicas, profissionais liberais, que foram colegas do Zeno, eles só fazem reivindicar que a biblioteca fique aqui, mas não dizem aonde e quem vai mantê-la. Porque aqui existe uma prática muito comum, doa para a Universidade Federal do Pará, que não tem recursos para essa manutenção. Existe uma fila de caixotes na biblioteca da universidade esperando recursos para ser desencaixotado e organizado. Biblioteca de muitas personalidades do nosso estado. E talvez do Zeno seja mais uma se aqui ficar. Talvez aí fosse uma alternativa, que fosse para São Paulo, fosse organizada, que tivesse uma manutenção e que, de repente, até pudesse dividir com algo do Pará. Agora, que o Instituto também deveria iniciar concomitante em Belém, não resta dúvida, né? Vamos avaliar isso daí, estamos pensando também. Tá? E, detalhe, Mauro, essa repito, uma das maiores preocupações do Zeno. Tenho certeza que esteja onde ele estiver, se ele souber que a destinação de sua biblioteca não vai ser a qual ele gostaria que ele tanto amava, ele vai ficar muito invocado onde estiver. Então, o que é que a justiça aceita como testemunha? Basta a testemunha de uma pessoa, pronto. Tem valor superior ao testamento? Mauro, normal? São situações muito novas. Eu não conheço nenhum caso em Belém assim. E a única referência que eu vi em nível de STJ, em nível de comentário de cortes superiores, foi o caso do Marcos Paulo. Entendeu? Então, seria a busca de testemunhas, a busca de mensagens nesse sentido, para tentar fazer valer essa vontade exteriorizada, em vez de um testamento, seja particular, cerrado ou público, exteriorizada num depoimento, numa carta própria, numa ata notarial, entendeu? De uma mensagem feita, verbalizando esse tipo de coisa. Pois é, no caso dele foi apenas verbalizado. O que eu lhe pergunto é o seguinte: o testamento é um instrumento para evitar fraude. De repente, membros de uma família podem combinar e duas pessoas dizerem, não, ele falou para mim. E aí, a justiça aceita? Seria o fim do testamento formal. Seria um direcionamento para flexibilizar essas formas, entendeu? Mauro, o brasileiro, aqui importante, que é uma das coisas que o Zeno e eu falávamos muito e que tem no livro dele. O brasileiro, ele não tem, primeiro, o hábito de testar. Aliás, até retifico, ele não tinha o hábito de testar. E mais ainda do que não ter o hábito de testar, ele não tem o hábito de cumprir, de aceitar a disposição. Ele sempre procura contestar, impugnar, nulificar, anular, invalidar. Que, aliás, o livro do Zeno é sobre isso, invalidade do ato do negócio jurídico. Então, essa é uma situação que, fosse testamento ou não fosse, você teria esse tipo de contestação. Vai ser normal isso acontecer, porque o brasileiro é assim. É diferente do americano, do inglês, que... Era a vontade dele e acabou. Acabou. E o procedimento é muito mais simples, porque você pode fazer mediante um advogado, mediante o procedimento de um vídeo, etc. Aqui no Brasil, a gente tem que entrar com procedimento judicial.
toda sucessão que envolve testamento, antes de você abrir o inventário, você tem que primeiro abrir o procedimento de abertura e cumprimento do testamento. Tem que cumprir o testamento e depois abrir o inventário. Entendeu? Então, independentemente de ser ou não ser, com certeza ia ser objeto de uma ação de nulidade, de anulabilidade de testamento. O objetivo do Instituto é focar o direito de família? Sim. Não só o direito de família, né? Principalmente. Sim, mas foi a grande dedicação do Zeno nos últimos anos, né? Do direito sucessório. Zeno era conhecido no Brasil, suas citações no STF são decorrentes do direito sucessório. A questão do maior livro que ele tem, que é direitos hereditários do cônjuge e do companheiro. Entendeu? O Zeno foi um dos defensores de que deveria se equiparar a situação do companheiro, que era tratada de uma forma no Código Civil, no artigo, em relação ao cônjuge, que era tratado de outra forma. E, finalmente, em 2017, o STF julgou e equiparou os dois. Então, nós temos aí uma grande contribuição do Zeno com esse livro para que essa decisão ocorresse, esse julgamento equiparasse isso daí. Então, ele é muito citado por isso, fora o livro dele de constitucional, que é controle de constitucionalidade. Não tem nada a ver com família e sucessões. E é um livro também que tem uma repercussão grande no direito brasileiro e em Portugal. Leonardo, o seu novo livro sobre testamento, além do prefácio, já traz essa questão com referência à biblioteca de Zeno? Não, ainda não. Entendeu? Ainda não. E se tiver que ser trazida, eu tenho que dar uma mudada nele. Já traz questão ligada ao do Marcos Paulo. Eu falo um pouco nessa questão, dessa tendência de desformalizar o testamento. Até porque, Mário, tem uma outra realidade. Uma das razões que o brasileiro se recusa a testar são os custos. Sim. Muita gente falou nisso, você pensa logo quanto vai gastar. É lógico. É tudo muito caro. Só que esquecem-se. Você falou há pouco em uma nota no cartório. Ata notarial. Ata notarial. Eu posso chegar no cartório e fazer um documento lá simples, fica registrado no cartório. Isso substitui um testamento formal? Não. A ideia da ata notarial seria pegar mensagens e fazer a ata das mensagens que comprovassem isso. Aí seria o meio de prova. Hoje, ata notarial é o meio de prova utilizado, Mauro, para troca de mensagens envolvendo alimentos, guarda, alienação parental fundamental. O pai está fazendo alienação parental, a mãe está fazendo alienação parental direta. Aí, meio de prova muito aceito. Qual é? Você pegar as principais mensagens características, tu não vais ver... Estão no celular e registrar no cartório, é isso? Exatamente. Você leva o celular e faz o registro lá. Sim, e a justiça aceita pacificamente? Aceita porque vira uma ata pública, né? Fica registrado no cartório. E você coloca lá. E uma questão interessante que eu falei, só terminando aquela questão do testamento, é que todo mundo esquece do testamento particular. O testamento particular não tem custo nenhum. Basta você... Como é que é feito? Como é que é feito? O requisito de testamento particular ele pode ser feito mecanicamente ou de próprio punho, e o único requisito essencial é que tenham 3 testemunhos. E você faz a disposição. Procura um advogado, cobra uma consulta, alguma coisa, etc., ou então redige de próprio punho. Aí reconhece por segurança, mas não tem exigência de comparecimento de cartorário, seja para o público que é aberto, seja para o cerrado que é fechado, o notário não comparece. Então, você tem uma forma fácil, só que isso não é divulgado, isso não é muito tratado, não existe... Não interessa para os cartorários, naturalmente, né? E não interessa para o brasileiro, de uma forma geral, essa questão de testamento. A ideia de testar, a primeira frase do meu livro, Mauro, que o Zeno, inclusive, mandou, eu corrigi umas 10 vezes, testar no Brasil é você agorar a própria morte. A ideia de você fazer um testamento é você... É que você já está vislumbrando a morte, é verdade. É isso que a gente tem que quebrar. A ideia de testamento é a ideia... É o cara comprar antecipadamente a própria sepultura. Exatamente. E a ideia, na verdade, não tem que ser essa. A ideia tem que ser... No início da nossa conversa, você chegou a dizer que o Zeno não gostava de desagradar ninguém. Sim, o testamento desagrada, ele só não é aberto depois da morte? Não, o público não. O público é aberto. O cerrado, que é esse secreto, sim. O secreto, o cerrado, sim. O cerrado tem essa peculiaridade justamente por quê? Porque o seu testador não quer que ninguém tome conhecimento dele.
Então, o requisito de validade dele qual é? Exatamente ele só ser aberto no momento da abertura e cumprimento do testamento e juízo, após a morte da pessoa. Se ele for encontrado aberto ou dilacerado, ele caduca, ele deixa de existir. Agora, é um documento que precisa ser repensado mesmo. A gente vê aqui o caso do Gugu, por exemplo. É contestado o tempo todo. Existe testamento fechado, cerrado, mas muito contestado. O caso do Gugu é o caso mais complicado, porque ele tem aquele contrato de coparentalidade. O caso do Gugu maior é a discussão se ele tinha uma união estável ou se ele tinha uma coparentalidade. Tá? Ele assinou, e é a discussão, que um ou outro advogado diz que não, que ele assinou isso, ele não estava nos gozo das funções, que ele assinou uma coisa que era para camuflar, aí fica esse debate. Mas, com certeza, tem que ser dado uma... Mauro, o nosso Código Civil, Zeno também me falava muito isso, o nosso Código Civil de 2002 literalmente repetiu as disposições do Código Civil de 16, nessa parte de sessão testamentária. Ele mudou um ou outro prazo, mas, de resto, repetiu a mesma coisa. Então, a gente está falando, tecnicamente, de regras de testamento que advêm de 1914, 1915, há mais de um século. Então, precisa ser atualizado, precisa ser revisto esses entendimentos, flexibilizado algumas coisas, que é o objetivo do que a gente tenta trazer um pouco no livro também, com esses exemplos. Doutor Leonardo Amaral Pinheiro da Silva, muito obrigado por esta entrevista em cima do lance, no momento da discussão. A gente acaba entendendo muito melhor a tudo. Para mim, também é um grande prazer poder falar do Zeno. Esteve várias vezes nesse programa, era cativo. E muito obrigado por essa entrevista. Obrigado, Mauro. Valeu. Boa tarde, boa abraço. noite. Um abraço. Tchau.